Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema muito legal, um tema milenar, né? Faz mais de 2000 anos que esse tema, para mim, ainda continua regente no mundo, continua vigente no mundo e nós vamos debatê-lo hoje. E eu trouxe aqui uma pessoa muito amiga, pessoa super conhecida, para conversar comigo. Vamos lá, deixa eu chamá-lo aqui. Ô, Elan, como é que você está, meu irmão? Você está bem? Tudo em paz. Mais uma vez, alegria enorme estar aqui com você, estar aqui com todo o seu público. Um abraço a todos. Toda a nossa. Elan, desde o tempo de quando Roma ocupou o mundo, digamos assim, é uma área que você conhece muito bem, né? Depois teve o domínio grego e tudo isso aqui, depois o Império Romano tomou conta de tudo, né? E uma grande diversão dos romanos era exatamente no Coliseu, que você deve ter conhecido, eu também fui conhecer, só para ver, só para tentar sentir aquilo lá que acontecia e que acontece hoje, mas em outros palcos, né, vamos dizer assim. Então, os romanos, naquele tempo, os imperadores, eles davam pão e circo para o povo e assim ele era conduzido. Então, hoje eu percebo que nós continuamos vivenciando a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Já não temos mais, assim, digamos, apesar de termos ainda, tem e não tem, aquelas arenas onde gladiadores disputam essas coisas, mas isso foi transferido para a televisão, os UFC da vida, né, que as pessoas vibram, pagam seus canais ali para quebrar os caras, sangrarem essas coisas. Os animais continuam nessas touradas, nessas coisas que existem, as farras disso, as farras daquilo, e você vê que o povo ainda está dentro dele essa sede pelo pão e pelo circo. Você passa uma coisa boa na televisão, não tem audiência nenhuma. Você passa uma tragédia, você passa uma coisa ruim, nossa senhora, todo mundo vai lá se suprir, se alimentar disso. Então, eu gostaria que você falasse isso através dos tempos e como você vê isso através dos tempos também e por que esse anseio ainda, essa alimentação dessas pessoas e até quando vai isso, né? São perguntas que são difíceis de responder, a meu ver, né? Claro, você sempre tem as respostas e com o embasamento, isso é legal. Então, tá aí. Passo a bola, Elan. Ok. O tema ele é muito amplo, muito complexo, muito rico em termos de ângulos através dos quais a gente pode observar esse problema, mas mesmo pessoas secas como eu, assim me considero, já que não sou muito levado por questões de crença, de fé, eu lido com fatos, se são malucos ou não, aí é uma outra história, pago o preço, assumo essa perspectiva, mas assim, mesmo pessoas meio secas como eu noto que nós às vezes precisamos do chamado autoengano. Autoengano é uma expressão que surgiu nas últimas décadas, no sentido de explicar que o ser humano, às vezes, tem um fardo existencial tão grande que quando ele olha para frente e aí vê todos os cenários da sua vida absolutamente complicados e derrotados, em que racionalmente ele olha e diz, estou ferrado, não tem solução. Sim, geralmente. Mas para que ele possa dormir, para que ele possa continuar a ter força para acordar, o autoengano, ou seja, você pensar, não, mas vai dar certo, Deus vai resolver, serei ajudado, meu dia de sorte chegará. Qualquer pensamento desse, por efêmero que seja, por falso ou ingênuo ou simplório que seja, mas o esquisito é que no ser humano esse tipo de pensamento ele
projeta uma produção hormonal que pacifica, que permite que você durma, que você sonhe, que você saia daquela situação em que, se a sua mente for continuar a analisar as coisas friamente, ou ela entra em derrocada, ou causa doenças, ou você não suporta o fardo da existência. Então, assim, nós humanos temos isso. Nós temos essa estranha capacidade de, usando a imaginação, ou o bom humor, ou um auto-engano, tá? De nos privarmos, ou melhor dizendo, de nos permitir fazer vista grossa para os fatos reais da vida e pôr a nossa visão naquilo que nos interessa, naquilo que a gente prefere para poder sobreviver. Isso é uma questão evolutiva, é o que nos permite ficar vivo. Para as pessoas mais profundas, é o que permite ficar vivo. Mas para o rebanho humano, que não consegue olhar para os cenários à frente e fazer uma narrativa crítica, ele vive de impressões e de intuições rápidas, né? Na hora em que já existem coisas que o enganam ou que atraem a sua atenção e que os convida a vincular as suas emoções com aquilo, isso, que é o chamado pão e circo, isso faz com que você não pense nas coisas mais sérias, nunca, ou quase nunca, ou pense, mas não se deixe afetar. E como o pão e circo é oferecido diariamente, ou assim foi durante o tempo da vida humana, você vai focando a sua atenção nessas coisas e cria uma realidade. Aldous Huxley, quase que o nome não sai aqui, falava que nós vivemos a espetacularização da vida, né? Então, essa sociedade de espetáculo, né, que nós, entre aspas, hoje em dia temos, que no passado não era tão fácil, porque não existia mídia, não existia... É verdade. Então, assim, você torcer por um time de futebol e vincular as suas emoções, né, a esse time, você pode ser o maior fracassado na vida. Mas quando o seu time é campeão, aí você diz, sou campeão. Ou seja, você traz... Incrível. Uma alegria, entre aspas, de um time que nem lhe conhece, os jogadores nem sabem que você existe. Mas você cria aquele vínculo no âmbito da sua vida, né? E esse mesmo sentimento que a gente tem de receber pão e circo, de atitudes esportivas, também na área política, e desculpem, tá? Na área religiosa é a mesmíssima coisa. Com certeza. Só que na área religiosa a gente traveste pão e circo com um nome bonito que é fé. Mas é em que você todo santo dia pratica o viés de confirmação, de escutar a mesma coisa das mesmas autoridades da sua religião, mas aquilo lhe mantém vivo, entre aspas, já que você passou a depender daquilo. Então, o pão e circo, ele não era só a arte dos gladiadores romanos e outros povos da época, principalmente os etruscos, que deram origem, que depois viria a ser Roma, num certo sentido, aquela questão de construir uma arena para entreter as pessoas ali. Isso. E o entretenimento, na época, era muito violento, porque era morte de animais, morte de seres humanos, gladiadores, etc. e tal. Aquilo mantinha as pessoas, no sentido de que ali elas gritavam, tossiam para que um morresse, então expressavam o ódio, porventura elas tivessem, em relação a uma escolha que faziam, eu prefiro aquele gladiador a outro, né? E assim você vai extravasando o seu ódio, as suas coisas não muito bem resolvidas, e a vida vai. Hoje a gente extravasa o nosso ódio adorando Lula, ou adorando Bolsonaro, ou detestando Lula, ou detestando Bolsonaro, ou pior, adorando ou detestando os lulistas ou bolsonaristas que também se põem em extremo, né? E isso é por um circo. Com certeza. Porque isso passa a habitar a sua mente,
Tem gente que acorda, começa a pensar em Lula, em Bolsonaro, ou em Trump, em Biden, ou em Putin, ou seja lá em quem for Zelensky. O dia inteiro você passa vivendo as emoções dessa novela da vida, ou do seu clube de futebol, ou de uma novela que você assiste na TV, ou alguém que você tem raiva, ou alguém que você foca ali a sua consciência naquilo e vive daquilo. Então, em linhas gerais, sempre existiu isso. Hoje em dia, Eustáquio, a tragédia é grande. Por quê? Porque durante muito tempo, você ser levado pelo jogo do pão e circo não necessariamente lhe transformava numa pessoa estúpida. Era apenas um passar-tempo em que você era analfabeto, vivia na Idade Média, não tinha fontes de lazer, não tinha nada. Ah, tem uma luta, tem um desafio. Aquilo era uma notícia formidável. Sim. Então você ia para aquilo ali, tossia por um, queria que o outro se ferrasse e assim sua vida passava. Mas hoje em dia, tem um detalhe. A BBC de Londres e a Enciclopédia Britânica, anualmente eles fazem uma análise para escolher dos neologismos que surgiram naquele ano, ou seja, as novas palavras, né? Qual ou quais as que mais realmente são marcantes, e eles escolhem, normalmente, um neologismo desse para fazer parte da linguagem formal inglesa, né? E vai passar a constar dos dicionários. No ano 2016, a palavra escolhida em inglês é post-truth, ou seja, pós-verdade. Essa expressão pós-verdade foi escolhida no ano 2016, exatamente pela BBC, Enciclopédia Britânica, como sendo uma nova expressão da língua inglesa. Foi inventada durante esses anos. Agora, o que diabos é a pós-verdade? Pós-verdade é uma percepção filosófica que diz o quê? Que os fatos que acontecem não mais motivam as pessoas a entenderem a realidade. Porque o que importa para a pessoa é a narrativa que alguém vai criar sobre aquele fato, e ainda que essa narrativa venha totalmente furada, com a intenção de distorcer o fato, mas se for da sua preferência, se aquilo lhe agradar, você assume como verdade. Então, por isso que é chamada pós-verdade. Porque a verdade está no fato que aconteceu. Sim. Mas, depois do fato, alguém cria uma narrativa e transforma aquele fato no teor da sua narrativa. E para a pessoa que se alimenta da narrativa, aquilo ali, entre aspas, é uma pós-verdade. Isso começou em 2015, na eleição de Trump, nos Estados Unidos. O movimento QAnon, mas começou em termos de quê? De internet, porque isso sempre existiu na história humana. Sim. Apenas agora o problema está encapsulado nas chamadas redes sociais, em que pessoas que se unem numa determinada rede social, que têm um interesse em comum por algum assunto, se embebedam. É como se estivessem se drogando, e por pior que seja a mentira que ali surge sobre fulano, beltrano, e às vezes misturadas com temas verdadeiros, para que as pessoas se iludem, pensando que por estar tratando de um tema verdadeiro, o personagem que eles acusam é de fato culpado. Então o movimento QAnon, para promover Trump, fez 1001 presepadas nesse sentido, e depois os próprios democratas terminaram também usando esse tipo de mecanismo na campanha entre Hillary e Trump, e quando tudo se nivela por baixo, a humanidade está ferrada. Porque todo mundo abre mão de fazer a leitura da verdade dos fatos, cria sua própria narrativa, ou seja, pós-verdade, e vai para cada grupo vai para a mídia defendendo isso, e as pessoas ficam perdidas, não entendem nada. E o que é que significa isso? É a marcha da insensatez humana rumo à estupidez total. Nós abordamos... O pão e circo que hoje nós temos é muito mais forte do que as gerações do passado, porque nós temos todas as diversões, todos os esportes,
todas as discussões políticas, religiosas, todo o fanatismo de qualquer babaca exposto numa rede de internet com um monte de gente seguindo e sem crivo de sensatez nenhuma. Aonde isso vai? Os nossos telespectadores, baseados nos programas anteriores, alguns deles ali, apesar de adorarem o que a gente falou aqui, o que você falou, eles disseram que você estava muito pessimista, né? Eu defendi, dizendo que não é questão de pessimismo, é questão de realismo, né? Às vezes, você falar uma realidade não quer dizer que você é pessimista, né? Então, baseado nisso aí, que eu sei que você fala na lata as coisas, como a gente diz, vamos pensar o seguinte: a gente sempre tem que usar a coerência, a lógica. Vamos entrar na doutrina espírita. Mundo de provas e expiações caminhando para um planeta de regeneração. Tudo bem. Outros usam a terminologia de um novo ciclo que está entrando. Outros dizem da era de Aquário, a nova era. Pô, não é possível que a gente não perceba, e aí todo mundo defende, né? Diz, não, isso é normal, é o caos que acontece aí para depois vir a bonança, tudo isso aqui. Mas eu não, dentro da minha lógica, dentro do meu raciocínio curto, digamos assim, eu tento ampliar a minha mente para ver o que os outros veem, mas eu não consigo. Vou fazer o quê? Talvez um dia eu consiga ver o que os outros otimistas vejam. Como você explica isso aqui, apesar de você ter dito em programas anteriores, você explicou bem a bagunça que a gente está metido, de que nós estamos aqui sozinhos, a turma não gostou muito de ouvir que estamos aqui sozinhos, né? E aí, aquela questão de desamparo, né? Pô, o Elan falou que nós estamos sozinhos, e agora? Né? Eu acreditava nisso, eu acreditava naquilo, e agora estou sozinho, ele disse que eu estou sozinho. E o Elan tem poder de verbo aqui, ele tem credibilidade, então você mexe com a pessoa. Então, o que nós podemos esperar? Falei, 2000 e tantos anos, você falou que hoje está pior realmente, porque o pão e circo hoje é muito pior. Antes era restrito àquela Roma, vamos dizer, aqueles arredores, convocava para um dia, ia lá todo mundo e saciava a sua fome, a sua sede, todas aquelas coisas interiores que a gente tem e precisa alimentar para mantê-los vivos, né? Agora, isso aí tomando uma proporção gigantesca hoje, quando a gente tem a mídia, o que a gente fala aqui, 2 segundos depois está no mundo inteiro. Tem uma difusão fantástica. Nós estamos mais perdidos do que cachorro em dia de mudança. E eu vejo assim. Eu vou levando, como você disse, né, no começo do programa, a gente vai criando coisas para se animar. O dia seguinte vai ser melhor. Vou fazer isso aqui para tentar ajudar o passarinho, o beija-flor no incêndio. Mas, pô, e aí? E aí? Como você vê? Vou dirigir para você, já começar por aí, o gancho é por aí. Por que o Elan, todo dia, acorda pela manhã, com tudo isso aí na cabeça, e eu tenho certeza que você acorda cheio de plano, cheio de coisas por fazer, que você não conseguiu fazer no dia anterior, e a gente é assim. E o que motiva você a fazer isso aí? Por que você está fazendo tudo isso aí, escrevendo livro, dando palestra, se apresentando na televisão, falando com um monte de pessoas que te convidam? Por quê? Se a vizinha, se o que está à frente, se o que a gente vê, nós que somos pessoas de bom senso, acho que somos pessoas de bom senso. O que nos motiva a continuar nisso aqui? É porque nós não temos alternativa ou o que é? Vamos lá. Olha, sinceramente, falando de forma adulta, e eu sei que eu desagrado a muita gente, por isso peço desculpas, né? Mas eu não sou autor, eu não tenho autoridade moral nenhuma, nem espiritual, de coisa alguma, sou um ser humano cheio de defeitos, mas também sempre eu digo, olha, não sei se eu estou certo, nunca tentei convencer ninguém de coisa alguma, eu nunca peço nada a ninguém, eu nunca convido ninguém para nada, nem para conversar, porque às vezes a gente é obrigado, para ser agradável, né, a falar coisas que não batem com o que a gente pensa. Então, assim, há muito tempo, desde a minha juventude, que eu fui me isolando, mal imaginava que teria que me tornar uma pessoa que fosse obrigada a falar e a escrever sobre temas que normalmente as pessoas não conhecem, então erro bastante, digo isso com muita tranquilidade.
Mas, assim, a minha, a minha vontade em fazer o que eu faço é nenhuma. A minha alegria, o prazer de fazer, nenhum. Digo isso muito claramente há mais de 30 anos. Eu faço porque sou o meio que, entre aspas, levado pelos fatos da vida. E tanto é que eu, no início, eu digo, já que eu estou escrevendo muita merda, muita besteira, não sei se é verdade, mas os espíritos estão exigindo, pedindo que eu publique, eu vou publicar com pseudônimo, porque eu não quero aparecer. Eu não sei se está certo, se está errado, eu não vivo disso, sempre vou ter minha profissão para tentar viver. Na época eu era bancário, mas pouco importa. Mas eu lhe digo com muita tranquilidade, há 10, 12 dias atrás, o corpo colecionou mais um infarto, e eu fiquei alguns dias novamente na UTI. Na UTI você não pode ter nada, é você e você sozinho. É verdade. E fiquei fazendo, obviamente, yoga, que é o que eu faço quando sempre estou só, não tenho nenhum problema com isso, né? E eu me fiz essas perguntas. Eu digo, putz, será que o corpo vai sair desse outro infarto agora com alguma disposição? Porque antes eu já não tinha. E, então, assim, eu ficava, mas eu não sou movido por fé, eu não acredito em Deus, não acredito em nada, eu lido com os fatos, ou o que eu penso saber, ou as crenças que eu coleciono, mas não tomo-as como verdade, como possibilidade. Mas e o que diabos vai me motivar a sair daqui e continuar a fazer o que eu faço? Eu não sou alguém que escreve livros de autoajuda agradáveis, que pudesse fazer sucesso. Meus livros nunca estiveram nem em livraria. Eu tirei os livros da livraria para não ter a possibilidade de alguém ler e se escandalizar. Então, há mais de 20 anos ou 30 que não tem livro meu em livraria. Não é fácil alguém encontrar livro meu. Ou seja, isso é o anti-marketing. Sim. Eu peguei minhas palestras todas, coloquei em instituto, ou seja, não fui atrás de divulgação. É um anti-marketing também. Mas qual é o detalhe? Por mais defeitos que eu tenha, eu sei que o bem existe em mim. Eu sou alguém que olho para mim mesmo no espelho e digo, putz, com todos os defeitos, mediocridades que eu tenho, eu me acho do bem. Alguém que valoriza o bem. E o bem já é, para mim, objetivo suficiente para manter uma vida funcionando no exercício de se fazer o bem, de se semear o bem para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente nem conhece. E isso aí, Eustáquio, me move. É o bem que não existe de per si. É preciso que um Eustáquio, um Rogério, um ser humano qualquer, faça o bem. Senão o bem não existe. O bem não dá em árvore. O bem só existe se um ser vivo, racional, ou às vezes até sem ser racional, faz aquilo que a gente considera como sendo bem. Então, isso aí é o que me mantém vivo. Mas não é por causa de Deus, não é por temor a Deus, eu não tenho nenhum problema com nenhuma crença em Deus, mas também não tenho nenhum problema em levar uma vida sem me preocupar absolutamente em crer em Deus, porque o tipo de crença humana em Deus é tão simplória, é tão covarde com o próprio Deus, é tão desrespeitoso, porque na hora em que eu estou no avião, o avião cai, morreu todo mundo, e só eu escapo, eu digo, Deus, muito obrigado. Se a gente for analisar o que está por trás desse tipo de pressuposto de que Deus me ajudou, mas não ajudou o resto, isso é uma falta de respeito com Deus tão grande. Total. Né? Mas nós somos... A gente só sabe viver pensando desse jeito, e isso que eu estou dizendo escandaliza muita gente, porque você diz, o avião caiu, eu escapei, eu não vou agradecer a Deus. Não tem que agradecer, porque muito provavelmente não foi Deus. Ou se Deus faz isso, ele é um cara meio estranho, porque ajuda um, não ajuda todos. Né? Então, por esse tipo de labirinto, o meu psiquismo não entra. Né? Então, por coincidência, eu estava verificando antes do infarto, né?
uma série de programas sobre o Mahabharata que eu estou produzindo. E, assim, por coincidência, eu estava aqui, antes de entrar, eu estou... Olha aí. Um Mahabharata, Outro. 2 Mahabharatas, 3 Mahabharatas, 4 Mahabharatas. Diversos autores. E a quinta versão, que é uma apostila que eu fiz retirada da internet. E por que eu estou mostrando isso aqui? Porque simplesmente na hora, e eu já li o Mahabharata várias vezes, agora eu estou decodificando, o Mahabharata mostra que até os seres que não eram humanos têm pão e circo também, cara. É impressionante. É mesmo? É. Os chamados Rajasuya, que são sacrifícios que envolviam diversas classes de rishis, de brahmanes. Era uma festa cheia de guirlandas, cheia de flores. Isso tudo é pão e circo, cara. Então, assim, não, mas isso é o ser humano que escreveu o Mahabharata e colocou exatamente essas cores do psiquismo humano. O Mahabharata não foi escrito por um ser humano, foi escrito por um rishi chamado Krishna Dwaipayana Vyasa. Vyasa é um epíteto, é o codificador, do jeito que eu chamo de Allan Kardec é o codificador. Krishna Dwaipayana foi o Vyasa, ou seja, o codificador. Sim. Do Mahabharata. E ele não era humano, era semi-humano. Então, esse cara escreveu 100 mil versos, Nossa. mostrando como esses seres que vivem nesse universo vizinho nosso, das suas locas, conviviam com o que se passava aqui na Terra, e o pão e circo também já eram uma realidade, porque os seres desse universo vizinho são meio que dementes, ou apresentam traços de algum espectro de transtorno autismo, no campo do autismo. Eles não fazem a leitura crítica da realidade, eles não conseguem fazer. Então, escrevem colocando beleza onde às vezes não há. Né? E quando os humanos herdaram o Mahabharata, que é o livro mais antigo da humanidade, junto com os Vedas, os 4 Vedas, e transformaram isso na posse da cultura humana, humanizaram, antropomorfizaram essa narrativa, mas não é que tenham sido os humanos que introduziram o pão e circo no Mahabharata, não. É porque essa turma depende de pão e circo também. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo, né, em que, na hora em que a gente analisa a história para trás e olha, eu dediquei minha vida e dedico minha vida a esse estudo, ainda que amador, autodidata. Por formação, eu sou um quase geólogo, mas sou um administrador de empresas formado. Passei minha vida inteira trabalhando nisso, bancário, diretor de hotel, diretor de federação de comércio, blá, 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 blá. Mas, assim, apesar disso, eu sempre estudei a história, não para saber a história, mas para tentar entender a evolução do pensamento humano. Porque cada coisa que hoje nós temos na cabeça, cada conceito que a gente coleciona, ele tem um rastro de onde você aprendeu aquele conceito. Sim. Hoje nós temos na nossa cabeça coisa que aprendemos com os nossos avós, com os nossos pais, com o vizinho, com o colega, com o professor, e fomos ao longo da vida, e a gente não se libertou desses aprendizados, estão todos lá. Então tem rastro. O que é que eu fiz e o que é que eu faço? É procurar entender hoje o que o ser humano comum da Terra pensa, entre os quais eu me incluo, e tentar entender aonde essa rastreabilidade pode me levar para que eu possa ter uma consciência crítica de como é que eu resolvo esse conceito que eu tenho de que se eu não acreditar em Deus, eu estou ferrado. Aonde é que surgiu essa coisa? Por que é que diabos eu sou obrigado a acreditar no conceito de Deus, de um Deus sanguinário, de um Deus... Aí eu vou atrás disso e digo, está aqui a causa. Então, há 3.000 anos que a humanidade é obrigada a acreditar nesse conceito, mas não foi a humanidade que formulou esse conceito, ela foi condicionada a assumir esse conceito. Então, você
para ser efetivamente alguém racional, você teria que se libertar desse conceito, limpar a mente, manter a mente aberta para estudar, aí sim, todos os conceitos possíveis que o perspectivo humano, como Nietzsche defendia, poderá criar a respeito desse ser que nós chamamos de Deus. Nós só nos tornaremos uma humanidade adulta e emancipada quando chegarmos nesse ponto. Aí, será que eu sou pessimista? Não, acho realista, não. Foi o que eu disse. Eu apenas olho para a humanidade hoje em dia e vejo a nossa incapacidade de, primeiro, nos libertarmos desses conceitos que, ao longo de tantos programas, nós dois aqui temos comentado, né? Que é um triste fardo, uma triste bagagem de enganos, de arcanos equivocados, que os humanos dependem deles para viver e a gente não sabe abrir mão disso. Por quê? Aí entra Immanuel Kant, porque a gente prefere colecionar certezas sobre as quais a gente não sabe se são verdadeiras. Mas o intelecto humano, que se diz decente, tem que ser medido pela sua capacidade de conseguir colecionar incertezas. Porque na condição humana, nem tudo pode ser carimbado como certeza, como verdade. E as religiões carimbam e condicionam as pessoas. Então, sendo realista, se eu olho para 8 bilhões de pessoas, aí vejo 1 bilhão e 600 de chineses, 1 bilhão e 400 de hindus, 300 milhões de eslavos perdidos numa discussão pan-eslávica que vem há muito tempo e quase ninguém entende o que está se passando. Aí olha para o resto, aí você vê mais 3 bilhões de cristãos divididos entre protestantismo e catolicismo, discutindo um monte de bobagens. Aí, quando você olha, você vê mais 2 bilhões de islâmicos, tudo religião impositiva. Aí você olha para isso tudo, pessoas do século 22, mas com os pensamentos ou colecionando certezas de milênios atrás, feitas para outros níveis de sociedade. Aí você diz, como é que diabos a gente vai conseguir sair do presente para o futuro se nós estamos presos ao passado? É isso aí, bem então, isso. Quando você nota isso, dá uma sensação de cansaço terrível e a sensação realística é de que nós estamos ferrados. E que provavelmente estamos sozinhos, porque se não estivermos sozinhos, isso quer dizer que tem muita gente nos imbecilizando, inclusive o próprio tipo de conceito de Deus que a gente faz. Sim. Está pequenando o ser humano, diminuindo, e fazendo com que esse ser humano jogue todas as suas fichas de que Deus está no comando, Deus está no leme, ele vai resolver tudo. Só que não tem ninguém resolvendo nada. A vida foi para trás. A vida humana, em termos das democracias existentes, recentemente saiu um trabalho muito interessante, nós fomos para trás cerca de 15 anos. Olha. Comparando o mundo como era 15 anos atrás e hoje, em termos de sensação democrática, todas as democracias da Terra, à exceção das escandinavas, foram para trás. Em vários sentidos. E a questão é, e daqui 15 anos para frente, será que a gente vai para frente? Não vai, não. Continua o mesmo processo. Esquerda e direita apodreceram nos seus cânones, nas suas posturas, nas suas atitudes, mas pão e circo divide. Esquerda de um lado, direita do outro, um grita, outro grita, fica se odiando, enquanto isso os mesmos donos do mundo se tornam cada vez mais bilionários, caem na risada devido aos inocentes úteis que os sustentam. Ah, Bolsonaro é isso, Lula é aquilo, Trump é isso, blá, blá, blá. E enquanto isso a humanidade vai para trás. Daí o meu cansaço, daí o meu senso de realidade. Não é pessimismo. Eu batalho diariamente quando acordo para manter em mim a chama do que eu julgo ser o bem funcionando, para que eu tenha saco de continuar a fazer coisas que são absolutamente sem importância. Eu não conheço ninguém que colecione mais fracassos do que eu mesmo nas coisas que tentei. Eu não conheço um autor tão mantido à margem como é o meu caso. Eu escondo as palestras. Então, assim, mas eu não deixo de aproveitar cada dia que a vida disponibiliza para tentar tocar o meu concerto existencial adiante, ainda que a ninguém interesse, ou ainda que ninguém possa servir
mas é o que eu posso fazer no âmbito da minha vida. Isso não é pessimismo. Quero te fazer uma pergunta no seguinte. Você, pelo que eu entendi o que você estava falando, nós vivemos, todo mundo fala, as próprias escritas hindus, indianas aí falam, são umas das mais antigas, falam que isso aqui é um verdadeiro mundo de Maia, né? Nós vivemos no mundo da ilusão. Pelo que você está falando, e você acabou de dizer há pouco, parece que o mundo de Maia vai além do que o mundo Terra, né? Hein? Seguramente. Pensei que era uma coisa só do nosso planeta aqui, vamos dizer, desse mundo aqui. Nós não somos a pior das Matrix que existe, Olha desculpem só, a expressão. É. Há uma outra agregada nossa que nos usa como Matrix, mas ela, por sua vez, também é usada como Matrix em âmbitos mais externos. Né? Nós só poderemos entender isso se revisitarmos as expressões informativas, as narrativas mais antigas que a humanidade coleciona, mas que hoje, estupidamente, nós chamamos de mitologia, mas em todas as informações ancestrais falam do ovo cósmico que surgiu do nada, com duas partes dentro. Isso aqui são duas Matrix que de fora a turma usa. Só que uma Matrix, no âmbito interno, aprendeu a domar a outra. Quem primeiro conseguiu se libertar disso, na metáfora judaico-cristã, é Adão e Eva, ou na metáfora grega foi Pandora. E por isso nós estamos aqui livres do controle direto que antes eles tinham, para poder pensar por nós próprios. Mas o que é que a turma agora está inventando? Ataques terríveis de vírus, para impedir que o ser humano pense livremente, para que ele se torne um imbecil, um babaca, que, em vez de analisar o fato, ele pega uma narrativa que lhe agrada, que lhe dá um endeusamento de alguém que ele precisa endeusar, ou torna alguém um demônio que ele precisa extravasar seu ódio, sua raiva. Né? Mas o que o Toxoplasma gondii fez? O Toxoplasma gondii, já falei em outras palestras, né? Pirou os ratos para, através dessa piração, o rato ficar um babaca diante do gato, para o gato comer o rato, para que os vírus que estão no intestino do rato passem a existir no intestino do felino, porque é lá que o Toxoplasma gondii consegue ter uma certa enzima à sua disposição e ele se replica. Então, o Toxoplasma gondii pirou a noção que o rato tinha de, quando sentir a urina, o cheiro da urina do gato, correr para longe. O Toxoplasma gondii fez que os ratos, ao sentir a urina do gato, fiquem ali parados, porque passaram a confundir isso com a chegada de uma ratazana. Repercutiu bem. O ser humano está cheio de Toxoplasma gondii. De 50 pessoas que se suicidam, quando em certos experimentos foram feitos, percebe-se que aqueles 50 corpos têm Toxoplasma gondii até a medula. Acidentes de trânsito com certas características. 36 pessoas, as 36 apresentam Toxoplasma gondii. Um terço da humanidade está ocupada por Toxoplasma gondii. O que é que isso significa? Vamos piorar a situação? O Covid-19, que antes não chegava no cérebro. Os últimos 756 cadáveres estudados, a revista Piauí, no mês de março, lançou sua primeira edição do mês de março, lançou uma reportagem formidável sobre as sequelas que o Covid-19 está causando nas pessoas que não morreram, obviamente. Mas, ao analisar os 756 cadáveres da turma que morreu, percebeu-se que o Covid-19 não estava só no pulmão, não. Tinha chegado na cabeça, no cérebro. E essas sequelas mostram o quê? As pessoas que antes gostavam de você, Eustáquio, aí passam a detestar o Eustáquio. Antes gostavam de Rogério, passam a detestar Rogério. Aí começam a criar coisas malucas na sua cabeça para detestar um, para detestar outro. Então, alguém que antes gostava de tal coisa, aí passa a detestar aquela coisa e agora quer comer não sei o quê.
E o pior, essas pessoas descrevem a sensação de despersonalização pela qual elas passam. É como se o Covid-19 provocasse a sequela de tentar mudar a personalidade da pessoa, para que ela não mais identifique as memórias chaves do seu eu, para que ela não consiga ler uma palavra num texto. Ou seja, o que é que diabos, além de toda a lentidão psíquica e intelectual que a humanidade já tinha sem esses vírus, o que é que diabos está acontecendo de 2015 para cá, que transforma a pós-verdade no estilo de vida da maioria dos seres humanos e por trás essa questão virótica. O que é que estão fazendo com a humanidade? Só há uma forma de você escapar disso. É manter-se lúcido, limpo e atuante. Muito bem, mas aí vem a pergunta: para que se eu sou minoria? Segundo, aí a Kardec errou. Kardec está bom, era 1800, não sei, o mundo dos espíritos, eu não sei se atualiza o mundo dos espíritos, estou falando besteira, mas fala mundo de provas e expiações. A expiação vai até quando, caramba? Vai até quando? Enquanto existe cretino na Terra que promove o mal, que promove o ataque à honra das pessoas, corruptos que impedem os processos sociais de ir em frente. Enquanto nascer na Terra seres humanos que sejam incapazes da gestão do seu próprio psiquismo, em torno dos valores supremos da vida, vivendo as suas almas, ou sejam doentes a ponto de se corromperem, vai ter expiação. Mas continua nascendo, Elan? Não tinha... Infelizmente, até perto de 2050, não. Em 1989, isso. Eu não me recordo o que outros disseram, mas eu me recordo o que é que os espíritos me disseram, tanto que eu falei isso publicamente. Até perto do ano 2050, infelizmente, ainda vai nascer espírito trambiqueiro, espírito. Tá. Então, assim, ainda virá. E essa turma nascendo em 2030, 2040, ainda vai viver 50, 100 anos, se é que... Então, assim, nós temos um longo período de transição. É babaquice esperar que em 1 ano, 10 anos, 20 anos, as coisas fiquem maravilhosas. Kardec disse que essa mudança ia ocorrer lentamente, na medida em que as gerações fossem se sucedendo. Está no livro A Gênese, que ele escreveu em 1867, 2 anos antes de desencarnar, né? E está lá escrito. Ele disse: enganam-se aqueles que esperam que a mudança seja... Não, ela é lenta. As gerações vão se sucedendo. Qual é o caos? É que as novas gerações que estão chegando na Terra, pela primeira vez, as 2 últimas são mais preguiçosas e ignorantes do que as anteriores. Sempre a geração nova que chega é superior à que estava. Sempre a geração dos filhos é superior dos pais. As 2 últimas gerações da Terra, e isso é tratado num livro que eu já me referi aqui, chamado A Fábrica de Cretinos Digitais, de um neurocientista francês, né? Mostrando como a geração milenial e a geração Z, as 2 últimas que surgiram, né? E já encontraram o mundo meio que informatizado, estão se apequenando na sua condição de produção intelectual, entendimento intelectual, porque são vítimas da pós-verdade, ou seja, das narrativas falsas. Sim. E como são preguiçosos, em linhas gerais, eles assumem aquilo como verdade e nem verifica se de fato é. Nem sabe que pode verificar que aquilo pode não ser verdade. Né? Com a desculpa de que não, a mídia tradicional está toda comprada. Sim, mídia sempre tem interesse por trás, sempre foi assim. Mídia é negócio, jornal é negócio, TV é negócio, tudo tem interesse por trás e esse interesse pode contaminar, sim, o teor jornalístico do que por ali é expresso. Mas se você não tiver o senso crítico de saber onde está assistindo as coisas e fazer suas próprias observações, está errado. Agora, se você já vive querendo ver só um canal ou um blog na internet, ou que você já sabe que vai vir as notícias que você gosta para você poder brigar com o outro lado, aí ferrou. Aí ferrou, tem razão. E esse é o drama das 2 atuais últimas gerações.
Então, mas me diz uma coisa, você falou que até 2050, vamos dizer no linguajar comum, até 2050 vão continuar vindo tranqueiras para cá. Mas também, nesse interim, tá nascendo, como você disse aí, uma geração boa também, né? Como é que fica esse... sim. É um equilíbrio, eu não conheço o mundo espiritual. Existe um equilíbrio para vir as tranqueiras, mas as coisas... Como é que fica isso? Não existe. Não. Um dia desse eu fiz uma palestra muito restrita, Sim. analisando essa história de que o bem sempre vence. Né? Eu mesmo, enquanto médium, lá atrás, em algumas palestras, quando o espírito me inspirava, ia por aí, no sentido de motivar as pessoas, papapá. Tá. Mas, assim, na hora que você vai mais profundamente e conversa com os próprios espíritos, né? E tal história, o bem sempre vence por quê? Aí a gente percebe que não é bem assim. O mal vence sempre. A turma que professa e pratica o bem é sobrevivente à derrota do bem. Nós sobrevivemos mantendo o bem no nosso coração, mas o império ainda é do mais forte sempre, é do mal. Assim eu estou armado. Eustáquio não está armado, eu puxo minhas armas, aponto para o Eustáquio, e o Eustáquio vai olhar para mim e dizer o que você quer. Se alguém está armado, põe um revólver na minha cabeça, eu não estou... Então, assim, enquanto tiver alguém armado, e é terrível a gente viver numa época em que a maioria das pessoas vê um endeusamento em possuir arma, isso é totalmente... Mas deixa para lá. Não, o bandido tem arma, então eu tenho que ter. Ok, tudo bem, mas ter 20 armas em casa? Então, assim, enquanto nós estivermos discutindo os assuntos periféricos e secundários e não os essenciais, nós estamos sendo movidos pela Covid-19 no nosso cérebro, pelo Toxoplasma gondii, pelo pão e circo, movidos por assuntos que tangenciam a vida, mas não aqueles que movem de fato a vida. Então, infelizmente, o convite que eu faço a mim mesmo, quem estiver escutando, coitado, tente identificar uma instituição na história humana em que você olhe e diga isso aqui é decente, hoje em dia. Tente identificar uma autoridade que esteja exercendo poder na história da humanidade em que você diz, não, isso aqui é decente. Eu tenho dificuldade terrível de conseguir fazer isso. E eu tento, porque eu tento descobrir exemplos para mim mesmo o tempo inteiro. Mas não consigo. Os bons exemplos que eu consigo retirar são de pessoas que, cheias de defeitos, corruptas, mas que fazem coisas boas também, porque todos nós fazemos coisas boas. Sim. Mas eu não posso dizer isso aqui é decente. Eu vejo algumas pessoas, eu vejo no Brasil alguns senadores, alguns deputados, um ou outro homem ou mulher pública, um ou outro ministro de Estado. Exceções à regra, né? Exceções existem. Eu digo, não, esse cara eu acredito que ele é decente, porque a gente não sabe né? E eu tento usar aquilo como exemplo. E eu vejo isso em direita, em esquerda, em cima, embaixo, ou seja, eu não sou refém de uma preferência que a mente dualista humana e simplória adora ou rejeita. Eu amo fulano, eu detesto fulano. Não é por aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu e você já estamos na quilometragem regressiva, né, vamos dizer, porque já passamos da idade normal, assim, vamos dizer, da metade para frente. Nós escolhemos por livre-arbítrio, você tem a sua motivação de acordar todo dia por causa de uma coisa, eu tenho a minha também, não sei porquê, está aqui dentro, né? Tem coisas que são inexplicáveis. Por exemplo, nós dois desencarnamos. Nós voltamos ainda para ajudar essa geração aqui, ou isso é uma coisa desconhecida? Que lógica que tem essa coisa de você conhece bem essa questão de reencarnação e tal, as pessoas boas, digamos assim, boas, de bons princípios, de boas intenções, que vão embora para o outro plano, elas voltam mais depressa que as outras, ou como é que é essa questão aí? Não, todo mundo volta.
mas o mais depressa, o mais devagar, e depende das possibilidades de cada família espiritual ou da história desgarrada de algumas individualidades espirituais. Não há uma linha geral, melhor dizendo, não há uma regra geral, um plano geral. Cada situação. E por que é que nós temos que voltar? A gente não sabe, mas o emaranhamento quântico dos elétrons, né? Partindo do pressuposto de que há 13,8 bilhões de anos, quando houve o Big Bang, até hoje, a quantidade de elétrons que existe no universo é uma só. Por isso que se diz, né, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. O que transforma aqui é a memória do elétron, mas não a quantidade de elétrons. Estes aparecem e desaparecem num processo quântico, ou seja, se materializam como partícula e se desmaterializam e voltam a ser onda para nós. Não, isso é outra história. Mas a quantidade de elétrons é a mesma. É como se fosse um quebra-cabeças, né, que tem que ser reorganizado, já que ele foi explodido num acidente. E cada espírito fora dessa matrix, Eustáquio, é responsável por X elétrons. Né? Então, ao longo do tempo em que a vida permitir existir no universo, cada espírito sempre vai estar imantando a sua mente aquele grupo X de elétrons e desimantando, coisa que a gente chama de nascer e morrer transitoriamente, mas a assinatura quântica em torno daqueles elétrons, que num estágio maior ou num outro espectro de análise seria código de vida despedaçados da mente do Criador, que num outro espectro seriam os códigos genômicos de espécies, e também, num nível mais específico, corresponderia ao código genômico particularizado, vinculado a uma mente espiritual, mas que cria a cada vida vários personagens. Esses personagens, diferentes de um mesmo espírito, estão sempre cuidando do mesmo kit de elétrons. Caramba. Mas isso é algo que a humanidade não tem da menor noção, nem o próprio espiritismo. É isso que eu ia dizer, nós não temos capacidade de compreender um processo desse. Por que é que é assim? Porque nós estamos montando ou remontando esse quebra-cabeças e cada um de nós tem a mesma importância que o outro tem nessa arte. Mas, infelizmente, a maioria da turma que vem para a Terra não vem montar nada, vem complicar ainda mais os seus débitos espirituais, porque estão com a mente espiritual ainda prisioneira, refém e escrava de arcanos criminosos e estúpidos que a humanidade não consegue se libertar. Então, ao longo de 3.000 anos, você nasce católico todas as vezes. Isso é um estacionamento do cacete. Você não aprendeu nada. O que você pode fazer aqui é vivenciar da forma mais bela que você puder aqueles princípios católicos que em cada vida você tem. Mas isso não quer dizer que você está evoluindo. Você está só se livrando da sujeira. Evoluir é produzir com ousadia novas informações existenciais que modifiquem o kit de elétrons para que ele forme aquele pedaço do puzzle, do quebra-cabeça, que vai compor realmente a paisagem definitiva. Então, cada um de nós tem que voltar, porque cada um de nós é um arquiteto, é um co-criador dessa reconstrução universal. A Cabala chama isso de tikkun. É o reparo na obra do Criador caído. Só que a gente não entende. Então, Elan, não existe, então, milagre, não existe um estalar de dedos, é um processo que cada indivíduo vai ter que cuidar, vai ter que participar para... Então, não existe milagre, não existe uma chavezinha mágica, nada. Não. E o natural é que daqui para frente, Rogério Eustáquio, em nascendo como Rogério Eustáquio, como no seu genoma está disponibilizado todas as informações dos outros eus que o espírito que anima Rogério coleciona, Rogério já acessa tudo isso inconscientemente, mas ele pode acessar conscientemente o banco de memórias passadas desses eus que foram
outros artífices dessa construção, construídos pelo meu espírito. Então, quando deixar de ser um bando de imbecil vivendo na Terra e a Terra se tornar um mundo regenerado, esses seres humanos vão naturalmente entender isso que nós estamos falando aqui. Mas, por enquanto, Rogério e Eustáquio vão ter uma dificuldade grande de entender devido ao nível do rebanho humano que não consegue ir além disso. Voltando ao início do programa, como fazer com que as pessoas que nos assistem, que eu comentei aqui, não desanimem no que estão ouvindo, porque parece que as pessoas, parece não, é notório, é óbvio, ululante, que nós, como você bem disse no começo do programa também, a gente gosta de viver de ilusão. A gente arruma motivação para acordar no dia seguinte. Aí vem alguém e fala para você, pô, a coisa não é assim. Como? Mas, ao mesmo tempo, a gente busca a verdade, mas quando a gente se defronta com a verdade, a gente tem medo dela. Bom, mas não pode ser, sabe? Então, como acabar com esse medo? Porque em a gente rompendo esse medo da verdade, é capaz da gente viver mais tranquilo, pode ser até menos feliz, mas mais numa realidade, pode ser que a gente possa até produzir mais. Porque você produzir para uma ilusão é uma história, você produzir para uma realidade é outra, por mais que essa realidade não seja tão agradável como se queira mostrar que seja. Diariamente, não ao acordar, mas ao dormir, antes, eu faço a minha checagem. Se eu estou pronto para me desligar das coisas, se eu estou pronto para morrer, se eu tenho alguma coisa mal resolvida com qualquer outro ser humano, se eu tenho em mim memórias negativas de ódio, de raiva, de tristeza, de tá. Porque se eu tiver, eu tento trabalhar, porque cada vez que eu vou dormir, eu durmo, entrego o corpo e o espírito, o meu eu está preparado para não continuar a existir. Mas ali eu sei se eu estou sendo útil ou não ao projeto de vida que eu mesmo criei para mim em relação aos conceitos supremos da minha vida, que é o da decência, da dignidade, de tentar ser útil e acabou-se, para por aí mesmo, eu não tenho outra pretensão. Eu não estou dizendo que eu quero que o mundo me ache isso ou aquilo, eu estou dizendo que eu preciso ser o meu próprio juiz para ver se eu consigo responder a mim mesmo, se eu continuo me achando alguém decente, ainda que cheio de defeitos. Quando eu acordo de manhã, eu retomo a minha agenda mental, tá certo? De continuar essa perspectiva. Porque, na minha lógica, está respondendo diretamente à sua pergunta, enquanto existir uma criança sendo trucidada na Terra, pode ser no Vietnã, pode ser na Ucrânia, pode ser na esquina aqui do bairro onde eu moro, onde existir um cachorrinho sendo trucidado, aonde existir dor, o bem tem que ser feito para que essa dor não exista, porque Deus não evita essa dor. Deus ou faz vista grossa, ou é inútil no sentido de, entre aspas, evitar as desgraças que o caos no qual vivemos gera o tempo inteiro, e nem ele as corrige depois. Somos nós, humanos, ajudados espiritualmente ou não, que somos os agentes dessa correção. Então, se um cachorrinho está com a pata quebrada gritando, se um ser humano não se aproximar e ajudar, aquele cachorrinho vai ficar com a pata quebrada o resto da vida. Deus não vai fazer nada por ele, nunca fez. Só que nós, seres humanos, também, se não ajudarmos a proteger os mais fracos, os mais frágeis, as crianças, Deus também não vai fazer isso, porque a criança sendo estuprada toda hora, sequestrada. Na guerra da Ucrânia, estão sequestrando crianças, cara. Então, assim, o ser humano chegou a um ponto de podridão, de não estar vinculado a nenhum conceito supremo da existência, porque se perdeu, né? Mas, enquanto for esse o cenário, tem que valer a pena para cada um de nós, tá? Se tornar um agente daquilo que achar que deve, né? É o que Gandhi falava. Torne-se um agente da transformação que você quer ver no mundo. Ponto. É isso aí. Mas o que é que adianta? No âmbito da sua vida. Não é preciso que ninguém note, mas basta que você se perceba fazendo isso para que sua consciência se pacifique e se motive a continuar.
Fora isso, eu não conheço nada a não ser a pílula azul da religião. Deus me dê força, vamos. Eu sei que Nossa Senhora, desatadora de nós, vai resolver esse nó na minha vida. É um tipo de fé que precisa ser respeitado, porque a maioria da humanidade se movimenta por ele. Perfeito. Só que isso está secando, isso está cansando as pessoas, porque quando elas começam a pensar, elas olham para a Ucrânia e dizem, putz, cadê Deus? Elas olham para o Iêmen, na África, e deveriam também perguntar, cadê Deus? Elas olham para o Congo, para a Somália, ou deveriam olhar, né? Os nossos problemas ainda são tribais. Esse problema da Rússia com a Ucrânia são 50 etnias que ali moram, que nunca se resolveram, e o pan-eslavismo e outros ismos da vida estão tentando se organizar. Respeito, é assim que as coisas funcionam. Mas nós, brasileiros, como somos mestiços, um caldeamento maluco no nosso DNA, a gente não tem noção de questões tribais. A gente convive com racismo terrível, porque nós, brasileiros, somos racistas, a gente precisa evoluir muito. Nós temos um monte de defeitos, todos os povos têm, todos os seres humanos têm. É infecção de espécie, né? Então, assim, o que é que diabos um Eustáquio agindo sozinho nas 12 horas úteis que o dia dele tem, ou 16, ele vai mudar o mundo? A gente não muda o mundo, a gente muda o ambiente ao nosso redor. Ou a nós mesmos. Agora, quando muitos fazem isso, o ambiente vai. E somos nós os agentes da vida. Então, nesse sentido, e acho que pela hora, que eu já tenho que me despedir, isso. Nós estamos com uma hora de programa, a minha mensagem a mim mesmo, para seu azar você está me escutando, continua sendo a de sempre. Enquanto existir a importância do bem nesse mundo, alguém do meu tamanho, ainda que pequeno, medíocre, tem a sua utilidade. Entendo utilidade, eu cuido de exercer essa tentativa de ser útil à vida, como eu posso, errando para cacete, me dando mal para cacete, um monte de coisas. Mas paciência, é o que nos cabe fazer. É isso, irmão. É isso, é bem isso aí. Obrigado, você passou um belo recado. É isso que é. A sinceridade é tudo. Nessa vida, a sinceridade é tudo. Meu irmão, saúde para você. Que bom que você se recuperou. Isso aí acontece na nossa vida. São alertas também para a gente se cuidar melhor, né? Mas faz parte, né? Somos sobreviventes, né? Então... Se você me permite, tem um amigo meu que me ligou, né? Logo que eu saí do hospital, ele estava meio... Tinha bebido muito. Sei. Rapaz, eu tomei um porre aqui preocupado com você. Eu fiquei deprimido, pensando que você ia morrer. Eu digo, cara, se você for tomar um porre a cada infarto que meu corpo tiver, você vai terminar vai viver bêbado. Eustáquio, um grande abraço, a todos. Até a próxima. Um abraço, querido. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau. Gente, é bom ouvir, né? Bom ouvir verdades, mesmo que elas doam. Então, o que a gente vai fazer? Fazer o que a gente continua fazendo. Junte-se a nós, vamos dizer. Arruma ânimo, acorda todo dia, busque fazer alguma coisa boa, ajude onde você puder ajudar, porque você ajudando, você está ajudando a si próprio. Afinal, não adianta a gente ficar verbalizando por aí, somos todos um, namastê, fraterno abraço, e na prática a gente teorizar diferente. Não, então é isso. Vamos lá seguindo. Fraterno abraço, feliz sempre, saúde para todos. Tchau.